Sejam bem-vindos. O objetivo dessa aula é a gente falar um pouquinho sobre os tecidos primários de plantas. Então, eu espero que vocês entendam melhor o que são esses tecidos: epiderme, xilema, floema e os tecidos de preenchimento. Como a gente já viu antes, o meristema apical dá origem aos chamados meristemas primários, que por sua vez dão origem aos tipos de tecidos, que são parênquima, colênquima e esclerênquima. Esses três tipos celulares, por sua vez, formam a epiderme, xilema, floema e os tecidos de preenchimento. Inicialmente falando sobre a epiderme, a gente já viu que a epiderme tem origem, obviamente, no meristema apical, e normalmente se trata de uma única camada de células que serve para separar o organismo do ambiente externo. O meristema que dá origem à epiderme é a protoderme. A protoderme se refere à última camada de células do meristema apical, layer 1. E essa camada de células sofre divisões anticlinais, principalmente. É muito raro que tenha divisões periclinais. Ou seja, a camada L1 ela só origina uma camada de células. Há casos em que mais de uma camada de célula pode ser originada, mas são mais raros. A epiderme, então, apresenta apenas uma camada de células, é sempre originada no protoderme, e o formato típico de células é o de células de revestimento. Tem formato achatado. E o nome comum é de células pavimentosas ou células fundamentais da epiderme. Particularmente, eu prefiro o termo células pavimentosas, por causa da sua aparência como de um pavimento, né? Como se fosse uma cerâmica que a gente coloca no piso. Então, são achatadas e justapostas. Não há espaço entre as células, a não ser no caso dos estômatos, que quando abertos formam poros. Ainda há outros tipos de células que permeiam a epiderme ou que são originadas na epiderme, como, por exemplo, os estômatos já comentados, os tricomas, que são conjuntos celulares que ocorrem na parte aérea, principalmente nas folhas e no caule. Também podem ocorrer em outros locais, e os pelos, que principalmente ocorrem nas raízes. Os pelos não são conjuntos de células, mas extensões de células pavimentosas. Essas três imagens no microscópio eletrônico de varredura mostram células pavimentosas, em que dá para a gente ter uma melhor ideia sobre como elas se arranjam, a ausência de espaços entre elas. Então, se o objetivo é fechar a superfície do vegetal, elas têm que ser justapostas e ter esse formato relativamente achatado. Normalmente, a epiderme tem uma única camada de células. Logo abaixo da epiderme pode haver uma segunda camada, ou seja, uma epiderme estratificada, e em alguns casos surge uma camada diferente chamada hipoderme, que também é originada na camada L1 do meristema apical. É um pouco mais raro. Ainda pode surgir um outro tecido chamado exoderme, que tem uma característica interessante, ocorre principalmente na raiz, ou em alguns casos pode ocorrer em algumas espécies xerófitas, mas ocorre principalmente em raízes, que tem uma impermeabilização na parede celular semelhante à endoderme, que a gente vai estudar quando a gente falar de raiz. A epiderme da parte aérea é revestida pela cutícula.
Raízes, em geral, não têm cutícula. A cutícula é um depósito de ácidos graxos, ou seja, de materiais repelentes à água, cera e cutina. É uma camada que é relativamente fina, mas é muito importante para proteger a planta da perda da água. Nessa imagem, também é um corte histológico, em que a gente pode ver a epiderme, uma única camada de células. Abaixo da epiderme, podemos ver parênquima, tudo corado com verde rápido. E a cutícula corada com um corante que pode ser um Sudan 3. Difícil de dizer sem as informações na figura. Mas a gente observa, de forma interessante, que os feixes vasculares, VB do inglês, os feixes vasculares não estão corados nessa imagem, o que indica que o corante usado não é um corante que cora lignina. Daí a suspeita de ser o Sudan 3, que é um corante específico para substâncias lipídicas, como é o caso das ceras. A epiderme da folha ainda, a gente viu, né? As células pavimentosas, e entre as células é normal encontrar vários outros tipos celulares. Nessa imagem aqui, feita ao microscópio eletrônico de varredura, a gente observa estômatos fechados, glândulas, dois tipos diferentes de glândulas. E nessa outra imagem aqui embaixo, que é um corte da folha, a gente observa a epiderme superior, a epiderme inferior, os tecidos no interior da folha, especialmente parênquima, parênquima palissádico, parênquima lacunoso. E em cima a gente observa uma grande quantidade de tricomas muito grandes, dois tipos de tricomas também. Nessas duas imagens, a gente tem duas colorações diferentes, né? São imagens paradérmicas, e a gente pode ver a superfície foliar de duas espécies. Percebam a disposição das células, as células pavimentosas, e os estômatos. No caso de Vícia, os estômatos são distribuídos de forma relativamente aleatória na folha, e em menor quantidade do que a gente observa em Tsuga, do lado direito. As células pavimentosas são diferentes, e no caso de Tsuga, a gente vê uma grande quantidade de estômatos alinhados, né, e abertos. Esse tipo de imagem com estômatos abertos é um tanto rara, porque os procedimentos de preparação microscópica costumam desidratar os tecidos, e com isso os estômatos fecham. Aqui também duas imagens, uma fotografia ao microscópio óptico e uma imagem microscópio eletrônico de varredura, onde a gente observa o estômato no mesmo tipo de planta. Nós temos células guarda aqui. As células guarda, que são as células que formam os estômatos, são as únicas que têm cloroplastos na epiderme, e as células subsidiárias. E do lado direito, a gente vê, então, no microscópio eletrônico de varredura, essa mesma superfície. Cada tipo de microscopia oferece algum tipo de vantagem ou de informação diferente. Nessa imagem temos 3 micrografias de varredura, onde a gente observa melhor a característica dos estômatos. O estômato padrão é formado por 2 células alongadas, que a gente diz que tem formato de rim, de feijão ou de salsicha. Nesse caso aqui, um estômato aberto de pepino. Então, vocês observam
como fica, né? Essa abertura é o poro estomático e ela liga o ar interno da folha com o ar externo. Então, quando tem bastante água na folha, ela pode abrir os estômatos para fazer a captura do CO2. E a gente vai ver os estômatos mais ou menos desse jeito aqui. Esse é o formato característico dos estômatos das plantas, com exceção das gramíneas. Nas outras duas imagens, nós temos estômatos fechados. Essa superfície mais esbranquiçada aparenta ser ceras cuticulares. Nessa micrografia, nós vemos um estômato de gramínea. Os estômatos de gramínea têm um jeitão diferente. Eles são em formato de halteres. E o funcionamento deles também é diferente. Né? Basicamente, ocorrem apenas nas gramíneas, são muito eficientes, mas a gente, na nossa disciplina, não vamos falar muito sobre o funcionamento desse tipo de estômato. A epiderme da raiz, por sua vez, tem uma função diferente da epiderme da parte aérea. A principal função da epiderme da raiz é participar da absorção de água e nutrientes. E, por causa disso, existe uma região especial na raiz, logo após o alongamento celular, onde as células já estão plenamente alongadas, que se chama região dos pelos radiculares. Essa região, então, possui extensões das células que aumentam muito a área de absorção das raízes. Nessas duas imagens, feitas ao microscópio eletrônico de varredura, a gente pode ver, então, um pedaço, uma ponta de raiz, o meristema apical, a região de alongamento, que, obviamente, como essa região está alongando, não pode ter nenhum tipo de crescimento, então, os pelos radiculares só vão surgir e crescer quando as células já estiverem alongadas, porque senão eles seriam arrancados pelo solo, pelo próprio crescimento celular. E a partir daí, então, a gente vê os pelos. Né? E também a enorme área de contato que isso proporciona. Na imagem da direita, a gente pode ver, então, esses pelos como um prolongamento de células da epiderme. Aqui também, nessas duas fotos em microscopia de luz, nós podemos ver os pelos radiculares saindo de uma epiderme de camada única. Essa camada logo abaixo da epiderme é o que a gente chama de exoderme, que eu comentei antes. Essa cor intensa, essa fluorescência intensa que a gente observa aqui, é por causa desses depósitos na parede que eu também comentei antes. Nessa outra imagem, observamos os pelos radiculares. Bem, quanto aos tecidos derivados do meristema apical, além da epiderme, é interessante a gente falar do xilema e do floema. Xilema e floema estão sempre juntos. A gente sempre observa feixes de floema junto com feixes de floema. Isso é mais evidente no caule, onde eles aparecem organizados em feixes vasculares. Nessa imagem da direita, a gente vê floema, com as características células de diferentes tamanhos, como já comentei com vocês, e o xilema, com essa coloração rosa. É difícil dizer qual é o corante, mas é possivelmente safranina, toluidina, não é fluoroglucinol, provavelmente. Difícil dizer. Nesse corte histológico transversal de caule de milho, a gente vê um caule que é monocotiledôneo, né? É com um arranjo típico de feixes vasculares no caule de monocotiledôneo, que são os feixes dispersos na medula. Aqui, nessa imagem aqui embaixo, a gente vê um desses feixes.
é chamado de feixe vascular fechado. As células de xilema, as células de floema, de novo com formato característico, parênquima, em verde rápido, e a bainha de esclerênquima. Então, todas essas células são células de esclerênquima, tanto o xilema quanto essas fibras que permeiam, ou melhor, que envolvem o feixe vascular. Essa imagem mais acima é uma imagem também com colorações específicas para a parede secundária, em que a gente observa células de floema que não pegam coloração, porque só tem parede primária, as células de xilema, né? Vejam aqui, eu estou vendo o elemento de vaso, estou vendo ele de lado. Né? E as fibras, as fibras de floema. O xilema é composto por basicamente dois tipos de células principais que fazem o transporte de água. Nós temos os traqueídeos e os elementos de vaso. Lembrando que, junto com o xilema, nós podemos encontrar também células de parênquima. Colênquima é um pouco mais raro, mas há casos que nós vamos ver também próximo do colênquima. No caso de traqueídeos, então eles são células bem alongadas, fechadas nas extremidades, e a água passa por essas perfurações nas paredes, chamadas de pontuações. Esses traqueídeos ocorrem principalmente em gimnospermas e pteridófitas. As angiospermas, o tipo mais comum, também tem traqueídeos, mas o tipo mais comum são os elementos de vasos. Os elementos de vasos são tipos celulares com células curtas e mais largas, que se juntam topo a topo, formando tubos, como a gente pode ver nessa imagem acima. Então, um vaso, que é esse conjunto de elementos de vasos, tem uma capacidade de transporte de água muito maior do que um feixe de traqueídeos. Alguns tipos de vasos têm os elementos, entre os elementos, a chamada placa perfurada. Normalmente, essa placa é simples, basicamente uma abertura, mas em alguns casos nós vemos vários tipos de placas perfuradas compostas, como essa mostrada nessa eletromicrografia acima. Então, dois tipos básicos de célula do xilema são os traqueídeos, com as características que eu já comentei com vocês, e os elementos de vaso, que têm as características de terem uma capacidade muito maior de transporte de água. Ambos os elementos têm essas aberturas, as pontuações, que permitem que a água passe lateralmente entre um elemento de vaso ou entre um traqueídeo e outros tipos celulares, outros elementos de vaso ou ainda para células de parênquima ou colênquima que estejam próximas. Nessa imagem de xilema é uma eletromicrografia de varredura da madeira de pinos e a gente consegue ver os traqueídeos. Repare então a grande quantidade de pontuações, né? E um desses traqueídeos bem longo e fino está ligado a outro traqueídeo por essas pontuações. Então as paredes celulares das duas células têm essas aberturas que permitem a passagem de água. A água só passa por essas aberturas. Aqui atrás a gente vê mais algumas. Outra observação notável nessa imagem são esses reforços que a gente observa na parede do traqueídeo, deposição de lignina. Em células jovens, a gente vê apenas a lignina apenas nessa forma. Em alguns casos, os reforços de lignina começam dessa forma, mas conforme enquanto a célula ainda está viva, eles aumentam para ocupar a parede toda. Aqui outro tipo de traqueídeo, nesse caso desse sequoia,
em que a gente vê uma enorme quantidade de traqueídeos justapostos e uma enorme quantidade também de pontuações ligando esses traqueídeos. Já os elementos de vaso mostrados nessa figura do livro do Krang, a gente observa vários elementos de vaso. Esse especificamente é bastante largo e muito curto. E é muito interessante também observar a enorme quantidade de pontuações, indicando uma alta porosidade. Nesse outro aqui, um pouquinho mais curto, né? Um pouquinho menos calibroso, a gente observa também as pontuações aqui desse lado. Todos esses elementos aqui foram quebrados no processamento das imagens. Então, essa maceração desfez os vasos e liberou as unidades dos elementos. Então, a gente encontra resíduos dos outros tecidos aqui. Nessa imagem abaixo, a gente vê os vários elementos de vaso ainda na posição original, sugerindo que os 4 aqui formavam um vaso. E vemos também o resíduo de outras células. Quanto ao floema é tecido vivo, parênquima, como a gente já falou. E quanto à sua origem, nós temos os elementos crivados, que também formam um contínuo, são separados por placas crivadas. Nesse caso, existem sempre essas placas, porque como as células são vivas, continua havendo conteúdo. Essas células precisam ser vivas para garantir o fluxo de seiva elaborado. É claro que o conteúdo delas é restrito. Por exemplo, não tem núcleo, não tem vacúolo, retículo endoplasmático é bem reduzido. E aí a pergunta, como é possível que uma célula sem essas estruturas celulares permaneça viva? A explicação é a célula companheira. A célula companheira tem uma origem comum. O par de células foi originado a partir de uma única célula. E nesse processo, a célula companheira, que é muito menor do que o elemento crivado, mantém vacúolo, mantém núcleo, enfim, mantém as estruturas necessárias para manter o funcionamento do par de células. Então, nós temos o tubo crivado, formado pelos elementos crivados, que permite a passagem de seiva elaborada, e cada uma dessas células controlada por uma célula companheira. Nessa imagem aqui, feita ao microscópio óptico, a gente vê alguns tipos celulares. As fibras, nesse caso, estão coradas de azul, né? Nós temos aqui células de parênquima, que têm grandes depósitos de tanino, por isso aparece em vermelho, então é coloração natural. E aqui os elementos crivados com as placas crivadas, também com algum depósito de coloração azul. E aqui ao lado, a gente observa uma célula companheira bem menor do que o elemento de tubo crivado. Tá? Vejam o citoplasma denso e o núcleo também, bem diferente do elemento crivado.